Yo soy la maestra Erika, seja bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui, realmente seja bem-vindo. É um prazer que você esteja aqui. Mas se você já é uma figurinha repetida, eu fico feliz que você tenha visto os outros vídeos e tenha gostado. Aqui nesse canal a gente aprende espanhol de uma forma mais dinâmica, divertida, sempre tentando deixar as coisas um pouquinho mais leve para não ser aquela coisa de aula, né? Porque senão fica um pouco entediante. Antes de começar o assunto do vídeo dessa semana, eu não posso deixar de pedir o que eu peço toda vez. Ai, que encheção de saco. Mas, gente, é sério, eu preciso pedir porque isso ajuda muito. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, dá aqui o gostei, ele me gusta, dá o gostei aqui no vídeo, compartilha com aquelas pessoas que você conhece, que você sabe que gosta de espanhol e não deixa, dessa vez eu não esqueci, hein? Vocês acharam que eu ia esquecer. Não deixe de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, o YouTube entende que você está interessado nos meus vídeos e ele também vai te avisar quando ter vídeo novo. Sendo que vídeos assim, mais longos, né, mais compridos, a gente tem sempre nas quartas-feiras às 18 horas. Antes de começar o vídeo, vem aqui, para eu falar baixinho com vocês, vem. Então, gente, o dinheiro não veio ainda, tá? Então, assim, eu não tenho um estúdio com isolamento acústico. E vizinho fala alto, vizinho escuta música. Então, se você ouvir uma musiquinha de fundo aí, só ignora, tá bom? Vamos considerar que é a trilha sonora aqui do canal, beleza? Vamos voltar. Então, o tema de hoje, o assunto de hoje, são palavras heterotônicas. O que são palavras heterotônicas? No geral, tônica vem de volume, né? Força. Igual quando a gente fala a sílaba tônica de uma palavra, quer dizer que ali é onde tem a força naquela palavra. Por exemplo, meu nome, Érica. Qual é a sílaba tônica de Érica? O é, Érica. Então, isso que significa ser tônica, onde está a força. O que são, então, as palavras heterotônicas? São as palavras que são muito semelhantes em espanhol e português, a forma de escrita, principalmente, mas quando a gente passa para o espanhol, a sílaba tônica dela troca, vai ser diferente do que é em português. Um exemplo, a palavra polícia. Em português, vamos colocar ela aqui, ó. Polícia. Então, a gente tem a sílaba tônica no li. Polícia. Quando a gente passa ela para o espanhol, vamos jogar do português, trazer a de espanhol agora. Quando a gente passa essa palavra para o espanhol, ela fica policia. Então, antes a sílaba tônica em português era no li e agora é no si-a. Então, a palavra é parecida, mas nós mudamos aonde está a sílaba tônica. Existem muitas palavras, professora, que acontece isso. Muitas palavras. E é às vezes o que entrega se a pessoa é fluente mesmo, ou para eles se a pessoa é nativa ou não, porque às vezes elas se esquecem de fazer essa troca da onde é a sílaba tônica. Então, eu vou trazer mais alguns exemplos para vocês, tá bom? A palavra nível. Em português, a sílaba tônica é o ni. Nível. Quando a gente passa para o espanhol, fica nivel. Nivel. Ou seja, o el é onde está a força, é onde a sílaba é a sílaba tônica, certo? Ai, gente, às vezes não sai perfeito, é o que eu já falei em outros vídeos, eu não tenho como fala? Um roteiro escrito aqui, nada, então eu só pego o tema e trabalho em cima dele, então talvez tenha essas coisas. Mas então, outras palavras, né? Que tem aí essa troca, que são palavras heterotônicas.
a palavra cérebro. Em português, cérebro. O cérebro. É onde tem a força, no sé. Mas quando a gente passa para o espanhol, fica cerebro. Cerebro. Estranho, né? É difícil de acostumar. E assim, algo que eu vejo muito nos meus alunos, que eles falam que tem mais dificuldade, é quando a palavra é muito parecida com o português, mas tem esses detalhinhos de mudança. Porque a pessoa, quando ela tá aprendendo, o cérebro, ou el cerebro, tem a tendência de querer puxar para o que é o natural, que ela já sabe, ou seja, o português. Então, ela sabe aquela palavra em espanhol, mas o cérebro fica aqui tentando. É assim que se fala, igual em português, tá? Mas não, tá? Mas não, eu ia falar, mas não, tá? Tem que fazer essa alteração da sílaba tônica. Vocês querem saber mais algumas? Então, vamos lá. Eu vou falar mais algumas. Senão o vídeo fica muito pequenininho e também não dá pra nada. Eu falei de... Quais foram as palavras que eu falei, que eu já esqueci? Cerebro, nível. Vamos para outra. Magia. Magia. Em português, magia. Certo? E em espanhol, magia. Ou seja, em português, magia, tá no G, a força, magia. E quando eu passo pro espanhol, tá no ma, magia. Tem uma palavra que é interessante, que é a palavra vídeo. Em espanhol latino-americano, aqui da América Latina, ela é uma palavra heterotônica. Então, a gente fala vídeo, mas quando os latinos aqui, os que falam espanhol aqui, os nossos vizinhos vão falar ela, falar video, ou seja, tá no D, video. Mas na Espanha não é uma palavra heterotônica. Eles falam vídeo. Então, a gente fala vídeo e eles falam vídeo. Então, para a Espanha, a sílaba tônica está no mesmo lugar que o português. Agora, aqui nossos vizinhos, na Latinoamérica, é uma palavra heterotônica. Vídeo. Certo? Deixa eu pensar mais palavra aqui pra vocês. Pra lembrar a palavra solta, ainda mais porque a pessoa não faz um roteiro. Se eu fizesse um roteiro, talvez eu já teria todas as palavras listadas aqui e ficaria 1000 vezes mais fácil de eu lembrar. Mas eu acho que tira a naturalidade. Como eu falo sempre pra vocês, eu não gosto que seja um vídeo robotizado. Eu falo como eu falo com meus alunos. Se eles estiverem por aqui, eles vão poder falar isso pra vocês, que eu falo aqui como eu falo com eles. Então, talvez se eu fizer um roteiro, eu perca isso e eu não quero, entendeu? Mas vamos lá, vou lembrar de mais uma. Pandemia. Pandemia. Onde vocês acham que em espanhol fica a sílaba tônica de pandemia? Fica no D, pandemia, pandemia. Então, troca de pandemia para pandemia, no dêmia. Isso, gente, vai acontecer em várias palavras. Aqui eu só dei alguns exemplos de palavras heterotônicas. Por isso que é importante o aluno, né, a pessoa que quer aprender espanhol, que ela tenha contato com o idioma, que ela leia bastante, que ela escute música, que ela veja série, filme, porque treina o ouvido. Você vai além de só ficar naquilo, vou aprender gramática na aula. Não, você tem que ir além disso, tá? E certas coisas, não tem como o professor passar tudo. Vou passar todas as palavras heterotônicas do dicionário em espanhol pro aluno. Não tem como, é impossível. Então, a gente passa a base, a gente passa a ideia, passa exemplos, igual a gente viu alguns aqui. Eu vou ver se nesse meio tempo eu lembro de mais algum assim. Lembrar a palavra solta às vezes é difícil, mas a gente tenta passar a base, como eu disse, e o aluno, conforme ele vai consumindo espanhol, ele tem que viver o espanhol.
Isso eu falo espanhol porque aqui é um canal de espanhol, né, gente? Mas se você tá aprendendo inglês, francês, o que for, italiano, japonês, isso é no idioma em geral. Você tem que viver o idioma. O que eu falo isso? Você tem que colocar ele no seu dia a dia. Tem que ser um hábito diário. Um hábito diário escutar no idioma, um hábito diário falar no idioma e um hábito diário ler no idioma. Porque se você não praticar, não vai rolar. Isso é muito importante. Aí tem gente que fica 5 anos numa escola. Eu não vou entrar no mérito do método de escola de idioma, tá? Que não é para isso que eu tô aqui. Mas vamos supor uma pessoa fica 5 anos numa escola de idioma e ela sai. Depois de 5 anos, fala: nossa, eu fiquei 5 anos em tal escola e eu não falo. Não, deve ter alguma coisa de errado no método da escola. Será que todo esse peso é só da escola? Quanto tempo você dedicou do seu dia a dia ao idioma que você queria aprender? É a pergunta que fica. Então, é um combo. O ensino do professor, igual, normalmente meus alunos só faz 1 hora comigo por semana. Aonde eu tento passar vocabulário, tento passar gramática e tudo mais. Mas o resto é com ele. Ele que vai ter que estudar o que eu passei, eu não posso obrigar o aluno a estudar. Ele que vai ter que se esforçar em ter contato com o idioma. Então, essa parte fica com o aluno. A mesma coisa que as palavras heterotônicas, eu não tenho como passar todas para vocês, mas passei a ideia do que é, passei alguns exemplos. E aí, vocês podem pesquisar quais são outras palavras heterotônicas e também procurar estudar e ter contato com o idioma, tá bom? A gente fica combinado assim? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que esse vídeo faça você querer fazer parte da trupe do espanhol, que espanhol é gostoso demais, eu sou suspeita porque eu amo, e eu espero você aqui na semana que vem, tá bom? Besos e hasta luego!